Eu estava morrendo. O gosto de ferro na boca, o asfalto frio queimando meu rosto e aquele zunido agudo perfurando meus ouvidos como se o mundo inteiro estivesse desaparecendo por um ralo. 2 balas. 2 malditas balas rasgaram minhas costas porque eu quis proteger um celular e um carro que nem era meu de verdade. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Comente agora. Você já perdeu algo em um segundo que levou anos para construir? Porque minha história vai mostrar que perder tudo foi apenas o começo de algo que eu jamais imaginei ser possível. Meu nome é Rafael, mas todo mundo me chamava de Rafa. Tinha 23 anos, um shape detonado com adesivos de bandas de rock, uma namorada linda chamada Larissa e o trabalho mais maneiro que um cara da minha idade poderia ter: segurança de uma das casas noturnas mais badaladas de São Paulo. Usava camisa preta apertada para mostrar os músculos que eu ralhava na academia 5 vezes por semana, tênis importado que eu tinha economizado 3 meses para comprar e aquele perfume caro que a Larissa amava sentir no meu pescoço. Eu era o cara. Aquele que seus amigos invejavam, que as meninas olhavam na rua, que tinha a vida toda planejada: juntar grana, casar com a Lari, trocar o Fiesta por uma Hilux e quem sabe abrir minha própria empresa de segurança. Simples. Direto, perfeito. Os finais de semana eram sagrados. Sábado de manhã, eu acordava às 6, pegava meu skate e ia pro parque encontrar a galera. A gente andava até o corpo pedir arrego, aquela sensação de voar por alguns segundos quando você acerta uma manobra impossível, o vento no rosto, a adrenalina explodindo nas veias. Domingo era dia de aventura, rapel, escalada, qualquer coisa que fizesse meu coração bater mais rápido. Eu era viciado naquela sensação de estar vivo, de desafiar limites, de provar para mim mesmo que eu era invencível, que nada podia me parar. Eu e a Larissa estávamos juntos há um ano de mensagens de boa noite, de buscá-la na faculdade, de brigas bobas seguidas de reconciliações intensas, de planos sussurrados no escuro sobre o apartamento que a gente ia alugar quando ela se formasse em design. Ela tinha olhos castanhos que brilhavam quando ria, um jeito de morder o lábio quando estava nervosa, e aquele perfume de jasmim que ficava impregnado na minha camisa quando a gente se abraçava. Eu amava a forma como ela entrelaçava os dedos nos meus enquanto dirigíamos, como cantava desafinado as músicas no rádio, como me olhava quando eu contava sobre meu dia. Pensava, essa é a mulher da minha vida. Naquela noite de março, uma terça-feira comum, céu sem estrelas, ar úmido típico do verão paulistano que se recusava a ir embora, eu tinha saído mais cedo do trabalho. Tinha passado no drive-thru, comprado aquele milkshake de chocolate que a Lari adorava e fui até o apartamento dela. A gente assistiu um filme, rimos, fizemos planos pro aniversário dela que estava chegando. Eram quase 11 da noite quando dei um beijo demorado nela na porta, senti o gosto de morango do brilho labial e desci as escadas assobiando uma música que tocava na rádio. O Fiesta prateado estava estacionado a uns 30 metros do prédio dela. Eu estava com meu celular na mão, um modelo novinho que eu tinha comprado parcelado em 12 vezes, meu orgulho e alegria. Estava respondendo uma mensagem do Thiago, meu melhor amigo, combinando o rolê do sábado quando ouvi o ronco da moto. Você conhece aquele instinto que grita dentro da sua cabeça? Aquele arrepio que sobe pela espinha quando algo está errado? Eu senti. Virei a cabeça e vi a moto preta. 2 caras, capacetes fechados, e o cano de uma arma apontada para minha cara refletindo a luz amarela do poste. Passa o celular e a chave do carro. Rápido, mano! A voz era fina, nervosa. O cara não devia ter mais que 18 anos, mas a arma na mão dele não ligava para a idade. Meu coração disparou, mãos suando. Aquele celular custou R$ 800. O carro, mesmo sem seguro porque eu tinha atrasado a parcela para comprar um presente para Lari, era tudo que eu tinha. Eram anos de trampo, de horas em pé na porta da balada, de aguentar bêbado chato e briga de madrugada. E eu fiz a coisa mais estúpida da minha vida. Corri. Não sei o que passou na minha cabeça. Instinto, orgulho, burrice pura. Só sei que virei e disparei na direção contrária. Ouvi o grito, desce dele. E então o som. 2 estalos secos, quase simultâneos, como se alguém tivesse estourado 2 balões perto do meu ouvido. Algo quente e violento me empurrou pelas costas, 2 vezes, me jogando para frente. Meu corpo inteiro pegou fogo por dentro.
Caí de cara no chão. O celular voou da minha mão e se espatifou na calçada, a tela virando um mosaico de vidro quebrado. Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam. Era como se elas não existissem mais. Pânico. Puro e absoluto pânico tomou conta de mim. Tentei gritar, mas só saiu um gemido abafado. Sangue quente escorrendo pelas minhas costas, formando uma poça embaixo de mim. O gosto metálico enchendo minha boca. Ouvi a moto acelerando, se afastando. Vozes distantes, alguém gritando, passos correndo. E então, escuridão. Mas o destino tinha outros planos para mim. Planos que eu jamais imaginaria nos meus piores pesadelos. Acordei com luzes brancas perfurando meus olhos. Aquele cheiro característico de hospital, desinfetante, álcool, algo adocicado e enjoativo. Vozes abafadas ao redor. Tentei mexer, mas meu corpo pesava toneladas. Cada respiração era uma agonia, como se tivessem colocado uma bigorna no meu peito. Rafa, Rafa, meu filho, a voz da minha mãe, molhada, desesperada, quebrada. Forcei os olhos a se abrirem completamente. O teto branco do hospital, aparelhos apitando. E o rosto da minha mãe, inchado de tanto chorar, olhos vermelhos, cabelo desgrenhado. Ela segurava minha mão com tanta força que doía, mas era uma dor boa. Uma dor que me dizia que eu estava vivo. Mãe. Consegui sussurrar, a garganta áspera como lixa. Ela explodiu em soluços, apertou minha mão contra o rosto dela. Senti as lágrimas quentes molhando minha pele. Graças a Deus, meu filho. Eu rezei tanto, tanto. Meu pai apareceu do outro lado da cama. Homem grande, forte, que eu nunca tinha visto chorar na vida. Tinha lágrimas escorrendo pelo rosto barbudo. Ele colocou a mão pesada no meu ombro, apertou, não conseguiu falar nada. Só balançou a cabeça e desviou o olhar. O que aconteceu? Perguntei, confuso. Minhas pernas? Não consigo sentir minhas pernas. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que eu já ouvi na vida. Minha mãe olhou para o meu pai. Meu pai olhou para baixo. Ninguém queria dizer. E foi nesse momento que o medo real, o tipo de medo que te congela o sangue, tomou conta de mim. Foi quando a porta se abriu e entrou um homem de jaleco branco, óculos de armação preta, expressão profissional, mas com um toque de compaixão nos olhos. Dr. Henrique, como eu descobriria depois. Ele puxou uma cadeira, sentou perto da cama e olhou nos meus olhos com aquela honestidade brutal que só médicos aprendem a ter. Rafael, você foi atingido por 2 disparos de arma de fogo. Um passou raspando nas suas costelas, causou dano, mas nada permanente. O outro, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. O outro atingiu sua coluna vertebral na região da medula espinhal, entre as vértebras T12 e L1. Eu não entendia nada do que ele estava dizendo. Medula espinhal? Vértebras? Parecia que ele estava falando em outra língua. Doutor, eu não estou entendendo. Minhas pernas vão melhorar, né? É só questão de tempo até eu voltar a andar? O silêncio de novo. Aquele maldito silêncio que diz mais do que 1000 palavras. Rafael, sua voz ficou mais suave, mais humana. A bala causou uma lesão completa na medula. O que isso significa é que os sinais nervosos do seu cérebro não conseguem mais chegar às suas pernas. Você vai precisar usar cadeira de rodas pelo resto da vida. Você é paraplégico. O mundo desabou. Não foi dramático como nos filmes, onde a pessoa grita e chora imediatamente. Foi pior. Foi um vazio imenso se abrindo dentro do meu peito, sugando tudo: esperança, sonhos, futuro. Foi entender, em uma fração de segundo, que tudo que eu era, tudo que eu planejava ser, tinha acabado ali, naquela cama de hospital, por causa de um celular e um carro. Não, foi tudo que consegui dizer. Não, 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 isso não pode estar acontecendo. Minha mãe desabou a chorar de novo. Meu pai saiu do quarto rapidamente, mas eu ouvi os soluços dele do lado de fora. O médico colocou a mão no meu braço. Eu sei que é muito difícil processar isso agora, mas você está vivo, Rafael. Você tem uma vida pela frente. Diferente sim, mas ainda uma vida. Vamos te dar todo o suporte necessário, fisioterapia, acompanhamento psicológico. Sai! Minha voz saiu rouca, raivosa. Sai daqui! Todo mundo sai. Ninguém se mexeu. Sai daqui! Eles saíram, e eu fiquei sozinho com aquela verdade impossível. Olhei para o teto branco e comecei a chorar. Chorar como nunca tinha chorado na vida.
Soluços que rasgavam meu peito, que faziam meu corpo inteiro tremer. Porque eu tinha 23 anos e minha vida tinha acabado. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Os dias no hospital se arrastavam como anos. Cada manhã eu acordava e, por alguns segundos abençoados, esquecia. Então a realidade caía sobre mim como uma tonelada de tijolos. Eu olhava para as minhas pernas embaixo do lençol, pernas que eu tinha treinado na academia, que tinham me carregado por rampas de skate, que tinham subido montanhas, e elas estavam ali, mas não eram mais minhas. Eram apenas coisas. Peso morto preso ao meu corpo. A fisioterapia começou na segunda semana. Uma mulher muito paciente chamada Joana tentava me ensinar a me transferir da cama para a cadeira de rodas. Parecia simples, mas era humilhante. Eu caía. Precisava de ajuda para fazer coisas que um bebê aprende a fazer. Minha força superior era boa, mas não adiantava nada quando você não tem equilíbrio, quando metade do seu corpo é um manequim inútil. Ótimo, Rafael. Você está melhorando a cada dia, Joana dizia com aquele otimismo forçado. Eu queria gritar com ela. Melhorando? Melhorando para quê? Para passar o resto da vida dependendo dos outros? Para nunca mais sentir a emoção de uma manobra perfeita? Para perder tudo que me fazia ser eu? Mas o pior ainda estava por vir. Larissa visitou no terceiro dia. Ela entrou no quarto toda produzida, cabelo arrumado, maquiagem perfeita, aquele vestido florido que ela sabia que eu amava. Mas seus olhos estavam diferentes, distantes, como se ela estivesse visitando um estranho, não o namorado dela. Oi, Rafa. Sua voz era pequena, cuidadosa. Lari. Tentei sorrir, mas meu rosto não obedecia. Você veio. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama, longe. Não pegou minha mão como sempre fazia. Mexia na bolsa nervosamente, evitava olhar diretamente para mim. Como você está se sentindo? Tô ótimo, Lari. Ganhei um carrinho de rodas novo. Vou começar a colecionar. A ironia amarga saiu antes que eu pudesse controlar. Ela mordeu o lábio, olhou para baixo. Conversamos sobre coisas superficiais. O tempo, a comida do hospital, a novela que ela estava assistindo. Tudo menos o elefante gigante na sala. Tudo menos o fato de que eu nunca mais ia ser o cara que ela namorou. As visitas foram ficando mais espaçadas. Uma vez por semana, depois a cada 2 semanas. Sempre com a mesma desculpa. Prova na faculdade, trabalho, compromisso de família. Eu via a verdade nos olhos dela toda vez. Ela estava fugindo de mim, do que eu tinha me tornado. 1 mês e meio depois do acidente, eu tinha recebido alta e estava em casa. Meus pais tinham transformado a sala em um quarto improvisado, porque eu não conseguia subir as escadas. Tinham construído rampas, alargado portas, adaptado o banheiro. A casa que eu cresci tinha se tornado uma prisão modificada para acomodar minha nova realidade patética. Larissa chegou numa terça à tarde, sem avisar. Quando ela entrou pela porta, eu soube. Você sabe quando sabe, entende? A forma como ela respirou fundo antes de falar, como segurou a bolsa com força, como não conseguia me olhar nos olhos. Rafa, a gente precisa conversar. Meu coração, que já estava quebrado, despedaçou de vez. Pode falar, Lari. Isso é muito difícil para mim. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, borrando a máscara. Mas eu não consigo mais. A gente não funciona mais. Por causa disso, apontei para a cadeira, para minhas pernas inúteis. Por causa do que aconteceu comigo? Não. Ela disse rápido demais, defensiva demais. Não é por isso. Eu juro que não é por isso. É que eu já vinha pensando nisso antes do acidente. A gente estava meio distante, você sempre ocupado com o trabalho, eu com a faculdade, e eu conheci alguém. Pronto, ali estava. A verdade que ela tentou esconder atrás de desculpas bonitas. Há quanto tempo? Rafa? Há quanto tempo, Larissa? 2 meses antes daquilo acontecer com você. Ela chorava abertamente agora. Eu ia terminar com você de qualquer jeito. Eu juro pra você. Não tem nada a ver com a cadeira de rodas. Você tem que acreditar em mim. Comecei a rir. Um riso amargo, quebrado, doentio. Porque era engraçado, não era? De um jeito cruel e retorcido. 2 meses antes. Enquanto eu planejava nosso futuro juntos, ela já tinha um pé fora. O acidente só deu a ela a desculpa perfeita, o álibi moral para não parecer a vilã da história. Pode ir, Lari. E dessa vez, não volta. Rafa, vai embora. Ela foi.
e levou com ela os últimos pedaços do cara que eu era antes. Fiquei ali, sozinho na sala que virou meu quarto, no silêncio pesado da tarde, e percebi algo aterrorizante. Eu não queria mais estar vivo. Os meses seguintes foram os mais escuros da minha existência. Depressão não é só tristeza. É um monstro que devora você por dentro, que transforma cada respiração num esforço gigantesco que pinta o mundo todo de cinza. Eu dormia até tarde, acordava, ficava olhando para a TV sem ver nada, e esperava o dia acabar para poder dormir de novo. Comia porque minha mãe insistia, não porque tinha fome. Vivia porque meu coração continuava batendo, não porque queria. Minha mãe chorava escondida. Eu ouvia através das paredes finas. Meu pai ficava mais tempo no trabalho, porque ver o filho destruído era pesado demais. Meus amigos tentaram no começo. Tiago, Marcelo, a galera do skate. Mas é difícil manter amizade com alguém que virou um zumbi. As visitas foram rareando até sumirem completamente. Numa madrugada, 3 meses depois do acidente, peguei uma faca da cozinha. Fiquei olhando para a lâmina por horas, a luz da lua entrando pela janela, brilhando no metal. Seria tão fácil, tão rápido, acabar com aquela dor que não tinha fim. Coloquei a lâmina no pulso, senti o frio do metal na pele. Fechei os olhos, mas então pensei na minha mãe. Vi o rosto dela inchado de tanto chorar, as olheiras profundas, as mãos trêmulas, sempre segurando o terço, rezando baixinho por mim. Pensei no meu pai, aquele homem forte que chorou pela primeira vez na vida quando soube que eu nunca mais andaria. Pensei nas noites que eles passavam acordados, me vigiando, com medo de que eu fizesse exatamente o que estava prestes a fazer. Eles já tinham perdido o filho que andava, que corria, que fazia manobras de skate. Se eu fizesse isso, perderiam o filho por completo, e eles não mereciam isso, não depois de tudo que tinham feito por mim, as reformas na casa, as contas médicas, o amor incondicional mesmo quando eu os tratava com frieza e raiva. Abri os olhos e olhei para a faca de novo. Essa não era a solução, essa era a covardia, fugir da dor em vez de enfrentá-la, transferir meu sofrimento para quem me amava. Meus pais não mereciam encontrar meu corpo sem vida, não mereciam carregar essa culpa, essa dor irreversível. Eu não tinha escolhido levar aqueles tiros, não tinha escolhido ficar paraplégico, mas podia escolher como reagir a isso. E acabar com minha vida não era honrar a segunda chance que Deus tinha me dado quando aquelas balas poderiam facilmente ter me matado. Guardei a faca de volta na gaveta com mãos trêmulas. Voltei para o meu quarto improvisado na sala, deitei na cama e chorei até o sono vir. Mas dessa vez, as lágrimas eram diferentes. Não era desespero puro, era uma mistura de dor e algo que eu não sentia há muito tempo. A menor centelha de esperança de que talvez, apenas talvez, existisse um caminho para frente. No dia seguinte, minha mãe entrou no meu quarto com aquela determinação que eu conhecia desde criança. Levanta, Rafa. Você vai comigo num lugar hoje. Não quero sair, mãe. Não tô perguntando, tô avisando. Se arruma. Conhecia aquele tom. Não adiantava discutir. Ela me ajudou a tomar banho, humilhação que eu nunca ia me acostumar. Me vestiu e me levou pro carro. Só quando estacionamos em frente ao prédio branco com uma cruz em cima que entendi. Mãe, não. Uma igreja? Sério? Você vai entrar, vai sentar e vai pelo menos tentar ouvir. É só isso que tô pedindo. Eu ia recusar, ia criar um escândalo, mas vi as olheiras no rosto da minha mãe, o desespero mal disfarçado nos olhos dela. Ela estava tentando me salvar do único jeito que sabia. Então suspirei e concordei. A igreja era simples, mas cheia. Pessoas de todos os tipos, velhos, jovens, famílias, gente sozinha. Todo mundo tão feliz, cantando, batendo palma. Me irritava aquela felicidade toda. O que eles tinham para estar tão alegres? Enquanto eu estava ali, destruído, eles cantavam sobre um Deus que eu tinha certeza que tinha me abandonado. Durante os primeiros meses, sim, meses, porque minha mãe não desistia, eu fui apenas um corpo presente. Sentava lá atrás, de braços cruzados, cara fechada. Bloqueava as palavras do pastor, fingia que estava em qualquer lugar menos ali. Era minha forma de protesto silencioso contra um Deus que achava injusto. O pastor, um homem já de idade chamado Josué, tinha cabelos brancos e uma voz calma, mas firme. Ele falava sobre perdão, sobre propósito, sobre esperança. Palavras bonitas que não significavam nada para mim.
Como ele podia falar de esperança quando não sabia o que era perder tudo? Mas algo começou a mudar. Não foi dramático, não foi um raio caindo do céu. Foi sutil, lento, quase imperceptível, como água pingando numa pedra, dia após dia, até começar a fazer uma marca. Teve um domingo, 6 meses depois da primeira vez que pisei naquela igreja, que algo diferente aconteceu. O pastor Josué começou a pregação e disse algo que fez meu coração parar por um segundo. Hoje vamos falar sobre limitações, mas não as limitações do corpo. Vamos falar sobre as limitações que colocamos em Deus e as limitações que colocamos em nós mesmos. Pela primeira vez em 6 meses, eu prestei atenção de verdade. O pastor Josué caminhou até a frente do púlpito, seus passos lentos e medidos ecoando no silêncio da igreja. Ele segurou a Bíblia com ambas as mãos, mas não a abriu. Em vez disso, olhou para a congregação com aqueles olhos que pareciam enxergar através das máscaras que todos usávamos. Vocês sabem qual é a maior prisão do mundo? Ele perguntou, sua voz preenchendo cada canto daquele espaço. Não são grades de ferro, não são muros de concreto. A maior prisão do mundo é a nossa própria mente. São as correntes invisíveis que colocamos em nós mesmos, as limitações que aceitamos como verdades absolutas. Meu coração começou a bater mais rápido. Era como se ele estivesse falando diretamente comigo. Há uma história em João capítulo 5. Ele continuou, abrindo a Bíblia com cuidado. Um homem que ficou paralítico por 38 anos. 38 anos! Imaginem isso, deitado ao lado do tanque de Betesda, esperando um milagre que nunca chegava. E quando Jesus aparece e pergunta, queres ficar são? O que o homem faz? Ele dá desculpas. Ele explica por que é impossível. Ele já tinha se acostumado com sua condição. Lágrimas começaram a queimar meus olhos. Eu apertei os punhos com força, tentando controlar a emoção que subia pela garganta como uma onda. Mas Jesus não aceita as desculpas dele. Jesus simplesmente diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem, que passou quase 40 anos convencido de sua impossibilidade, se levanta. Porque o milagre não estava apenas em curar o corpo. O milagre estava em curar a mente que tinha aprendido a se aceitar como derrotada. Foi nesse momento que quebrei. Ali, no meio daquela igreja lotada, com pessoas cantando e orando ao meu redor, eu comecei a chorar. Não era choro de tristeza. Era algo diferente. Era como se uma represa gigantesca dentro de mim tivesse se rompido, liberando tudo que eu tinha segurado por meses. Raiva, dor, medo, desespero. Mas também liberando algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. O pastor continuou falando, mas eu mal ouvia as palavras. Estava tendo uma conversa diferente, uma conversa silenciosa com um Deus que eu tinha certeza que me odiava. E pela primeira vez, em vez de gritar acusações, eu simplesmente perguntei, por quê? Por que isso aconteceu comigo? O que eu faço agora? Não houve uma voz trovejante do céu. Não houve um milagre físico instantâneo. Mas houve algo, uma sensação de paz que não fazia sentido lógico considerando minha situação, uma certeza inexplicável de que, de alguma forma, eu ia ficar bem. Não da forma que eu planejava, não da forma que eu queria, mas bem. Quando o culto terminou, minha mãe olhou para mim e viu meu rosto molhado de lágrimas. Ela não disse nada, apenas segurou minha mão e apertou com força. Naquele aperto, eu senti todo o amor. Toda a esperança, todas as orações que ela tinha feito por mim. Mãe, minha voz saiu rouca. Eu quero tentar de novo. Não sei como, mas eu quero tentar viver de verdade. Ela desabou em lágrimas. Me abraçou ali mesmo, no corredor da igreja, enquanto as pessoas passavam. E eu retribuí o abraço, sentindo algo que não sentia há quase um ano. Vontade de ver o amanhã. Nos dias seguintes, algo mudou dentro de mim. Não foi mágica. Eu ainda acordava em uma cadeira de rodas. Minhas pernas ainda eram peso morto. A realidade física não mudou nem 1 milímetro, mas a forma como eu enxergava essa realidade começou a se transformar. Comecei a prestar atenção nas pregações do pastor Josué. Voltei a ler, não apenas a Bíblia que minha mãe colocava na minha cabeceira, mas livros sobre superação, biografias de pessoas que venceram adversidades impossíveis. Li sobre Nick Vujicic, um homem nascido sem braços e pernas que se tornou palestrante motivacional. Li sobre Stephen Hawking, preso em uma cadeira de rodas, dependente de tecnologia para se comunicar, mas que desvendou os segredos do universo.
E comecei a entender algo fundamental: limitação física não é o fim. É apenas o começo de um caminho diferente. Uma manhã, 3 semanas depois daquele culto transformador, acordei com uma decisão. Rodei minha cadeira até o computador velho que meus pais tinham na sala, liguei e comecei a pesquisar. Faculdades, cursos, possibilidades. Minha mãe entrou com café e parou, surpresa de me ver acordado antes das 10, fazendo algo produtivo. Rafa, o que você está fazendo? Pesquisando faculdade, mãe. Faculdade à distância. Engenharia da computação. O sorriso que iluminou o rosto dela foi a coisa mais bonita que vi em meses. Por que computação? Ela perguntou, colocando a xícara de café ao meu lado. Por que eu posso fazer isso aqui? Apontei para a cadeira. Não preciso de pernas para programar. Só preciso do meu cérebro. E meu cérebro ainda funciona perfeitamente. Pela primeira vez desde o acidente, eu tinha encontrado algo que não me definia pela minha deficiência, mas pela minha capacidade. A matrícula foi um processo complicado. Burocracia, documentos, taxa de inscrição que meus pais tiveram que parcelar no cartão. Mas no primeiro dia de aula online, quando entrei naquela sala virtual e vi o professor de introdução à programação explicando os fundamentos de algoritmos, senti uma empolgação que não sentia desde meus dias de skate. Era desafio mental, era complexo, era algo que eu podia ser bom independente do meu corpo, mas não foi fácil. Deus, não foi nada fácil. Os primeiros meses foram tortura. Eu tinha parado de estudar depois do ensino médio, focado apenas em trabalhar e juntar dinheiro. Matemática avançada, lógica de programação, física, tudo parecia chinês no começo. Eu passava horas travado em um exercício simples, frustrado, pronto para desistir. Teve uma noite que eu estava lutando com um código que simplesmente não funcionava. Era 2 da manhã, meus olhos ardiam de tanto olhar para a tela e eu estava a 1 segundo de jogar o notebook na parede. Isso é impossível, murmurei para mim mesmo. Eu sou burro demais para isso. E então lembrei das palavras do pastor Josué. A maior prisão é a nossa própria mente. Respirei fundo, fechei os olhos, orei, algo que ainda era novo e estranho para mim. Deus, se isso é realmente o caminho que o Senhor quer para mim, me ajuda a entender. Me dá sabedoria. Abri os olhos e olhei para o código de novo. E de repente, como se uma cortina tivesse se aberto, eu vi onde estava o erro. Uma vírgula fora do lugar. Um detalhe minúsculo que mudava tudo. Corrigi. Rodei o programa. Funcionou. Comecei a rir sozinho ali, naquela madrugada, na sala que era meu quarto, porque entendi algo. Eu não era burro. Eu só precisava de paciência, persistência e ajuda divina. 6 meses depois do início do curso, minha mãe teve uma ideia. Rafa, você já pensou em aprender inglês? Olhei para ela confuso. Mal estava conseguindo acompanhar a faculdade e ela queria que eu adicionasse outro desafio. Mãe, eu mal tenho tempo. Você tem todo o tempo do mundo. Ela interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Você não trabalha ainda. A faculdade é à distância. E inglês vai abrir portas que você nem imagina. As melhores empresas de tecnologia exigem inglês fluente. Ela tinha razão, como sempre tinha. Encontrei um curso online gratuito de inglês e comecei do zero. Hello. My name is Rafael. Frases simples, quase infantis. Mas eu tinha aprendido algo importante na programação. Tudo começa do básico. Você não constrói um prédio sem fundação. Estudava programação de manhã e à tarde, inglês à noite. Minha rotina tinha se tornado monástica em sua disciplina. Acordar às 7, higiene pessoal, que eu tinha finalmente aprendido a fazer sozinho, recuperando um pouco de dignidade. Café, estudos até o almoço, mais estudos à tarde, exercícios de fisioterapia que eu ainda fazia religiosamente, inglês à noite e igreja aos domingos. As mensagens do pastor Josué tinham se tornado combustível para minha jornada. Cada domingo eu saía de lá renovado, com uma nova perspectiva. Ele falou sobre José do Egito, vendido como escravo, mas que se tornou governador. Sobre Paulo, preso em correntes, mas escrevendo cartas que mudariam o mundo. Sobre Davi, um pastor de ovelhas desprezado que se tornou rei. Deus não desperdiça dor, o pastor disse em uma pregação que gravei na memória. Ele a transforma em propósito. Suas cicatrizes se tornarão seu testemunho. Sua tragédia se tornará sua mensagem. Eu não entendia completamente o que isso significava na época, mas guardei as palavras no coração, como uma promessa de algo maior que ainda estava por vir. 2 anos se passaram em uma montanha-russa de progresso e recaídas.
Teve dias que eu acordava motivado, invencível, pronto para conquistar o mundo. E teve dias que a depressão voltava como uma onda negra, me arrastando para baixo, sussurrando que eu era inútil, que eu deveria ter morrido naquela calçada. Mas a diferença agora é que eu tinha ferramentas para lutar contra esses pensamentos. Tinha a oração, tinha a igreja, tinha propósito. No final do segundo ano da faculdade, algo incrível aconteceu. Recebi um e-mail do coordenador do curso parabenizando meu desempenho. Eu estava entre os 5 melhores alunos da turma. Eu, que achava que era burro demais para tecnologia, estava superando pessoas que tinham todas as vantagens que eu não tinha. Imprimi aquele e-mail e coloquei na parede do meu quarto. Nos dias difíceis, eu olhava para ele e lembrava: você é capaz. Foi também nessa época que descobri uma nova paixão: basquete adaptado. Minha fisioterapeuta, Joana, que tinha se tornado mais uma amiga do que profissional ao longo dos anos, me falou sobre um time de basquete em cadeira de rodas que treinava em um ginásio a uns 20 minutos da minha casa. Você deveria pelo menos ir assistir um treino, ela sugeriu. Conhecer outras pessoas na mesma situação, sair um pouco. Fui numa quinta-feira à noite, relutante. Não sabia o que esperar. Quando entrei no ginásio e vi aqueles caras voando pela quadra em cadeiras de rodas especiais, fazendo jogadas que eu não achava possível, algo se acendeu dentro de mim. A adrenalina, a emoção, a sensação de desafio que eu sentia andando de skate. Estava tudo ali. Um cara enorme, todo tatuado, rodou até mim com um sorriso largo. E aí, mano? Primeira vez aqui? É? Eu só vim ver. Ver nada. Vem treinar com a gente. Tenho uma cadeira extra ali. Bora! Seu nome era Marcão, paraplégico há 10 anos depois de um acidente de moto. Ele me colocou em uma cadeira esportiva, completamente diferente da minha cadeira comum, mais baixa, mais ágil, com rodinhas inclinadas, e me ensinou o básico. Eu era péssimo, horrível. Caí da cadeira 3 vezes no primeiro treino, mas estava rindo, realmente rindo, pela primeira vez em anos. Suando, me esforçando, sentindo músculos que não usava há muito tempo gritando de dor. E querendo mais. Comecei a treinar 2 vezes por semana, depois 3, depois quase todo dia. O basquete se tornou minha válvula de escape, meu espaço de liberdade. Na quadra, eu não era o cara da cadeira de rodas. Eu era um atleta, um competidor, alguém com valor. Os caras do time se tornaram meus novos amigos. Cada um tinha sua história, acidente, doença, violência, mas ninguém vivia preso no passado. Eles tinham escolhido seguir em frente e me ensinaram a fazer o mesmo. A cadeira não é uma sentença de morte, mano. Marcão me disse um dia depois do treino, enquanto tomávamos água. É só um equipamento diferente. O que define você não é como você se move. É para onde você escolhe ir. Sabedoria simples, mas profunda. No terceiro ano da faculdade, as coisas começaram a se alinhar de uma forma que só podia ser divina. Meu inglês tinha evoluído de básico para intermediário avançado. Eu conseguia ler documentação técnica, assistir tutoriais, até conversar em fóruns internacionais de programação, e foi em um desses fóruns que conheci Martin, um desenvolvedor sênior da Alemanha, que se impressionou com um código que eu tinha compartilhado. Começamos a trocar mensagens, ele me dando dicas, me desafiando com problemas mais complexos. Você é muito bom nisso, Rafael, ele escreveu um dia. Já pensou em aplicar para estágios em grandes empresas? Eu ri da sugestão na hora. Eu? Um cadeirante sem experiência profissional há anos, competindo com milhares de candidatos? Impossível. Mas então lembrei. A maior prisão é a nossa própria mente. Comecei a enviar currículos, dezenas deles, e recebi dezenas de rejeições. Empresas que nem respondiam, outras que respondiam com aquele "agradecemos seu interesse, mas..." genérico. Cada rejeição doía. Cada não era uma confirmação dos meus piores medos, que eu não era bom o suficiente, que minha deficiência seria sempre um obstáculo. Mas eu continuava, porque desistir significaria provar para mim mesmo que as limitações eram reais. Foi no começo do 4º ano que recebi um e-mail diferente. Assunto: processo seletivo, programa de trainee, Banco Nacional. Meu coração disparou. Era um dos maiores bancos do Brasil. Eles estavam recrutando para a equipe de desenvolvimento de sistemas. Li o e-mail 3 vezes para ter certeza que estava entendendo. Eles queriam me entrevistar, por videochamada, em inglês. Passei uma semana me preparando. Estudei sobre o banco, sobre suas tecnologias, sobre possíveis perguntas técnicas. Pratiquei meu inglês até sonhar em outra língua.
Orei. Muito. No dia da entrevista, vesti minha melhor camisa, me posicionei na frente do computador com iluminação perfeita e quando a chamada conectou, respirei fundo. Do outro lado da tela estava uma mulher de uns 40 anos, sorriso profissional, sotaque americano. Olá, Rafael. Obrigado por se juntar a nós hoje. Como vai? Estou ótimo, obrigado. Muito animado com esta oportunidade. A entrevista durou 1 hora. Perguntas técnicas que eu respondi com confiança graças aos anos de estudo intenso. Perguntas sobre trabalho em equipe, resolução de problemas, adaptabilidade. E então ela perguntou algo que me pegou desprevenido. Rafael, percebi pelo seu currículo que há uma lacuna de vários anos. Você pode explicar o que aconteceu durante esse período? Momento da verdade. Eu podia mentir, inventar algo, ou podia ser honesto. Escolhi a honestidade. Fui baleado durante uma tentativa de assalto há 4 anos, disse minha voz firme, apesar do nervosismo. As balas danificaram minha medula espinhal e fiquei paraplégico. Passei quase 1 ano em depressão, pensando que minha vida tinha acabado, mas então encontrei fé, propósito e determinação. Voltei a estudar, aprendi programação, inglês. Minha deficiência me ensinou resiliência, resolução de problemas e a capacidade de me adaptar a desafios, habilidades que acredito que me tornam um desenvolvedor melhor. Silêncio do outro lado. Por um momento, pensei que tinha destruído minhas chances, mas então ela sorriu. Um sorriso genuíno, não profissional. Isso é incrivelmente inspirador, Rafael. Obrigado por compartilhar isso comigo. 1 semana depois, recebi a resposta. Eu tinha passado para a próxima fase. 2 semanas depois, última entrevista, dessa vez presencial, com a equipe técnica. E 3 semanas depois daquele primeiro e-mail, recebi a ligação que mudaria tudo. Rafael, é um prazer informá-lo que você foi aprovado para o programa de trainee. Gostaríamos de tê-lo em nossa equipe. Larguei o telefone e chorei. Chorei de alegria, de alívio, de gratidão. 4 anos atrás, eu estava em uma cama de hospital achando que minha vida tinha acabado. E agora, estava começando uma carreira em uma das maiores empresas do país. No domingo seguinte, o pastor Josué fez um pedido de testemunhos. Sem pensar muito, levantei a mão. Quer dizer, não levantei. Ergui a mão da cadeira. Rodei até a frente da igreja, nervoso, com centenas de olhos em mim. Peguei o microfone que o pastor me ofereceu e respirei fundo. Meu nome é Rafael. Há 4 anos eu era um cara que achava que Deus tinha me abandonado, que a vida não valia a pena, que estar em uma cadeira de rodas era o fim de tudo. Minha voz ecoava pela igreja silenciosa. Mas hoje, eu tô aqui para dizer que eu estava errado, completamente errado. Essa cadeira não me limitou, ela me libertou. Me libertou do orgulho, da superficialidade, da ideia de que meu valor estava no meu corpo. E me mostrou que meu verdadeiro valor está aqui, apontei para a cabeça. E aqui, apontei para o coração. Na segunda-feira, eu começo o meu primeiro dia de trabalho como desenvolvedor trainee, e nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido quebrado primeiro. Às vezes, Deus precisa nos destruir para nos reconstruir do jeito certo. A igreja explodiu em aplausos. Pessoas chorando, sorrindo, minha mãe na primeira fileira, lágrimas escorrendo, mãos erguidas em louvor. E eu soube, naquele momento, que tudo, cada segundo de dor, cada lágrima, cada noite escura, tinha valido a pena. Mas a história não termina aí. Na verdade, as melhores partes estavam apenas começando. O primeiro dia de trabalho foi uma mistura de terror e empolgação que me fez acordar às 5 da manhã, 2 horas antes do despertador tocar. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, ouvindo os primeiros pássaros cantando lá fora e pensando, isso é real. Isso está realmente acontecendo. Minha mãe tinha passado minha camisa social azul na noite anterior, deixando cada vinco perfeito. Meu pai tinha levado o carro para lavar e aspirar, garantindo que eu chegaria com dignidade. Eles estavam tão nervosos quanto eu, talvez até mais. O prédio do banco era imponente, vidro e aço de 20 andares no coração da Avenida Paulista. Quando cheguei na recepção, uma moça simpática me cumprimentou e me guiou até os elevadores adaptados. Tudo funcionava perfeitamente para cadeirantes. Era como se a empresa realmente se importasse com acessibilidade, não apenas cumprisse a lei. A equipe de desenvolvimento ficava no 15º andar. Quando as portas do elevador se abriram, fui recebido por Ricardo, meu supervisor, um cara de uns 30 e poucos anos, barba bem aparada, olhos gentis atrás de óculos de armação grossa. Rafael, bem-vindo ao time! Ele estendeu a mão com um sorriso genuíno.
A gente está muito feliz de ter você aqui. Ele me apresentou para a equipe. 8 pessoas, mistura de jovens e experientes, todos programadores dedicados. Alguns olharam discretamente para a cadeira, curiosos, mas respeitosos. Outros me cumprimentaram como se eu fosse qualquer colega novo. Aquela normalidade era exatamente o que eu precisava. Minha estação de trabalho tinha sido adaptada. Mesa ajustável, 2 monitores amplos, cadeira especial que eu nem precisaria usar. Era perfeito. Você vai começar com tarefas mais simples, Ricardo explicou, mostrando os sistemas no computador. Correção de bugs, pequenas implementações. Conforme você for pegando o ritmo, vamos aumentando a complexidade, sem pressão. Mas eu queria pressão. Queria provar, para eles e para mim mesmo, que eu merecia estar ali. Os primeiros meses foram intensos. Eu chegava cedo e saía tarde, absorvendo tudo como uma esponja. A tecnologia que o banco usava era complexa. Sistemas legados em COBOL misturados com aplicações modernas em Java e Python. Mas eu amava o desafio. Cada problema resolvido era uma vitória pessoal. E o melhor, eu era bom nisso, realmente bom. Em 3 meses, já estava assumindo tarefas mais complexas. Em 6 meses, estava liderando pequenos projetos. Meu inglês fluente se tornou um diferencial enorme. Eu participava de calls com equipes do banco em Nova York, Londres, Tóquio. Enquanto outros dependiam de tradutores ou evitavam essas reuniões, eu me destacava, apresentando soluções técnicas em inglês impecável. Foi em uma dessas calls internacionais que tudo mudou de novo. Estávamos discutindo vulnerabilidades de segurança cibernética que tinham sido detectadas nos sistemas. Eu tinha passado semanas estudando o problema, investigando brechas, desenvolvendo soluções. Quando chegou minha vez de apresentar, falei com confiança sobre encriptação de dados, autenticação multifator, protocolos de segurança. Do outro lado da chamada, o diretor de TI da matriz em Nova York, um americano chamado Robert Mitchell, ficou impressionado. Rafael, excelente trabalho. Há quanto tempo você está na empresa? 8 meses, senhor. 8 meses e você já pensa como um desenvolvedor sênior. Precisamos de mais pessoas como você em nossa equipe de segurança cibernética. Depois da reunião, Ricardo me chamou em sua sala. Cara, você impressionou gente muito importante hoje, ele disse, ainda meio chocado. O Robert Mitchell raramente elogia alguém assim. Acho que você tem um futuro muito promissor aqui. Mas nem tudo era trabalho. Minha vida tinha ganhado um equilíbrio que eu nunca imaginei possível. O basquete adaptado continuava sendo minha paixão paralela. Eu treinava 4 vezes por semana, e nosso time tinha começado a competir em torneios estaduais. Eu não era o melhor jogador, mas era dedicado, estratégico, um bom passador. Foi o Marcão quem primeiro falou sobre as Paralimpíadas. Mano, você já pensou em treinar sério? Tipo, profissional mesmo? Eu ri. Marcão, eu trabalho tempo integral. Não tenho como treinar profissionalmente. Ainda não, ele disse com aquele sorriso misterioso. Mas cara, você tem talento. E você é novo ainda. Pensa nisso. A semente foi plantada, e sementes, quando regadas com sonhos e fé, tendem a crescer. 2 anos se passaram voando. Eu tinha sido promovido de trainee para analista júnior, e depois, para pleno. Meu salário tinha triplicado desde o começo. Consegui comprar uma cadeira de rodas esportiva própria, um notebook novo e até ajudar meus pais com algumas contas da casa. Mas o mais importante, eu tinha me tornado referência na empresa quando o assunto era segurança cibernética. Cada nova ameaça, cada vulnerabilidade descoberta, eu era chamado para ajudar a resolver. E isso me deu algo que eu nunca esperei: respeito profissional genuíno. Foi em uma manhã comum de terça-feira que conheci Ana Paula. Ela tinha acabado de ser contratada como analista de dados no mesmo andar. Quando passou pela minha estação carregando uma caixa com suas coisas pessoais, nossos olhos se cruzaram por um segundo. Ela sorriu, um sorriso natural, sem piedade, sem aquele olhar de coitadinho que eu tinha aprendido a reconhecer. Oi, você pode me ajudar? Tô completamente perdida aqui, ela disse, a voz doce mas confiante. Claro, você é nova? Primeiro dia, Ana Paula. Ela colocou a caixa no chão e estendeu a mão. Rafael. Apertei a mão dela, notando os olhos verdes vivos, os cachos castanhos presos em um rabo de cavalo, as sardas leves no nariz. Ajudei ela a encontrar sua estação de trabalho, expliquei sobre o sistema de café, os horários de almoço, as peculiaridades do escritório. Ela ria fácil, fazia perguntas inteligentes,
e em nenhum momento olhou para minha cadeira de rodas com estranheza. Começamos a almoçar juntos às vezes. Conversas casuais sobre trabalho, sobre séries, sobre música. Descobri que ela gostava de rock dos anos 80, assim como eu, que tinha um senso de humor sarcástico e afiado, que era apaixonada por dados da mesma forma que eu era por código. 3 meses depois, ela me chamou para tomar um café fora do trabalho. Meu coração disparou quando recebi a mensagem. Era um encontro? Ou apenas uma amizade? Fomos a uma cafeteria charmosa perto do escritório. A conversa fluía naturalmente, risos constantes. E então, do nada, ela perguntou: "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" Meu estômago apertou. Aqui vem, pensei. A pergunta sobre a cadeira. Pode. Por que você nunca me convidou para sair? Fiquei em choque. Eu achei que você não... Quer dizer, ela inclinou a cabeça, um sorriso brincando nos lábios. Achou que eu não me interessaria por você por causa da cadeira? Meio que isso. Ana Paula segurou minha mão em cima da mesa, seus dedos quentes nos meus. Rafael, eu me interesso por você, pelo cara inteligente que resolve problemas impossíveis, pelo cara que faz todo mundo rir no almoço, pelo cara que tem paixão genuína pelo que faz. A cadeira? Ela deu de ombros. É só um detalhe, como meu nariz largo ou minha mania irritante de organizar tudo por cores. Lágrimas quentes queimaram meus olhos, não de tristeza, de puro alívio. Então, isso é um encontro? Perguntei, minha voz embargada. Se você quiser que seja, ela respondeu, apertando minha mão. Eu quero. O sorriso dela iluminou o café inteiro. Nossa história se desenvolveu devagar, com cuidado. Não foi um romance de filme com grandes gestos dramáticos. Foi algo melhor. Foi real. Encontros simples, cinema, restaurantes, assistir séries na casa dela com pipoca e coberta. Conversas profundas de madrugada sobre nossos sonhos, medos, histórias de vida. Contei a ela sobre o acidente, sobre a depressão, sobre como encontrei Deus quando achava que tinha perdido tudo. Ela chorou ouvindo, segurou minha mão e disse: "Você é a pessoa mais forte que eu já conheci." E ela me contou sobre como perdeu o pai jovem, como ajudou a mãe a criar 2 irmãos mais novos, como lutou para conseguir se formar enquanto trabalhava meio período. Cada um de nós tinha nossas cicatrizes. E de alguma forma, elas se encaixavam perfeitamente. 6 meses depois, a levei para conhecer minha família. Minha mãe amou ela instantaneamente. Ficaram horas conversando na cozinha enquanto preparavam o almoço. Meu pai, mais reservado, observava silenciosamente. Mas no final do dia, ele me chamou de lado. "Essa aí é especial, filho. Não deixe escapar." "Não vou deixar, pai." 1 ano de namoro. Depois 2. Nossa relação era sólida, construída em amizade, respeito mútuo e amor genuíno. Ela ia aos meus jogos de basquete, gritando da arquibancada como minha torcida pessoal. Eu a ajudava com análises de dados complexas quando ela ficava travada em algum projeto. Nos domingos, íamos juntos para a igreja. No começo, ela ia só para me acompanhar, criada em família católica, mas não muito praticante. Mas as mensagens do pastor Josué começaram a tocar o coração dela também. E numa noite de culto especial, ela se entregou a Jesus, chorou e depois me abraçou sussurrando: "Agora a gente compartilha tudo, até a fé." No trabalho, as coisas continuavam evoluindo. 3 anos depois de entrar como trainee, fui promovido a analista sênior. E junto com a promoção, veio uma proposta inesquecível. "Rafael, Ricardo me chamou em sua sala. A gente precisa de alguém para liderar a equipe de segurança cibernética. Alguém técnico, mas também com habilidade de gestão e comunicação internacional. A diretoria quer você." "Eu? Liderar a equipe?" "Você mesmo. Aumento significativo, responsabilidades maiores, viagens ocasionais para reuniões internacionais. O que acha?" O que eu achava? Eu achava que 4 anos atrás eu estava em uma cama de hospital querendo morrer. E agora estava sendo oferecida uma posição de gerência em um dos maiores bancos do país. "Eu aceito", disse sem hesitar. A promoção veio com desafios enormes: gerenciar uma equipe de 10 pessoas, lidar com orçamentos, tomar decisões críticas sobre segurança de milhões de contas bancárias. A pressão era imensa, mas eu tinha sido forjado em pressões maiores. Comparado a aprender a viver em uma cadeira de rodas, gerenciar uma equipe técnica era tranquilo. Minhas reuniões internacionais se tornaram frequentes. Calls semanais com times no exterior,
Apresentações para a diretoria global, discussões sobre estratégias de segurança. Meu inglês fluente, que eu tinha lutado tanto para aprender, era agora meu maior diferencial profissional. E o basquete? Bem, o basquete tinha se tornado mais que um hobby. Nosso time estadual estava indo bem. Muito bem. Vencemos o campeonato estadual 2 anos seguidos. E então, o técnico da seleção brasileira de basquete adaptado veio assistir um dos nossos jogos. Depois da partida, ele me chamou de lado. Rafael, você já pensou em tentar uma vaga na seleção? Meu coração quase parou. A seleção brasileira? Sim. Você tem técnica, visão de jogo e trabalha bem em equipe. A gente está montando o time para tentar classificação para as Paralimpíadas de Paris em 2 anos. Interessado? Interessado? Eu estava tremendo de empolgação. Muito interessado. Ótimo. Os treinos da seleção são intensos, 3 vezes por semana em São Paulo, mais concentrações mensais. Você consegue conciliar com o trabalho? Foi a minha vez de gerenciar expectativas. Conversei com o Ricardo, expliquei a oportunidade e, para minha surpresa, o banco não só apoiou, como ofereceu horário flexível para eu conseguir treinar. A gente quer que nossos funcionários brilhem, dentro e fora do escritório, Ricardo disse. Você representando o Brasil nas Paralimpíadas? Isso é marketing positivo para a empresa também. Vai fundo. Assim começou a fase mais intensa da minha vida. Trabalho durante o dia como gerente de segurança cibernética, treinos à noite e finais de semana com a seleção brasileira, tempo de qualidade com Ana Paula nos intervalos, e igreja aos domingos, meu porto seguro espiritual. Era exaustivo, mas era glorioso. Os treinos da seleção eram brutais, nível completamente diferente dos jogos estaduais. Esses caras eram atletas de verdade, disciplinados, focados, competitivos ao extremo. Eu tinha que me provar a cada treino, ganhar meu lugar no time. Teve momentos que pensei em desistir. Uma vez, depois de um treino particularmente difícil onde eu tinha errado passe atrás de passe, fiquei sozinho na quadra, frustrado. O técnico voltou e sentou na arquibancada ao meu lado. Você sabe por que eu te chamei para o time? Ele perguntou. Sinceramente? Não sei. Tem caras muito melhores que eu aí. Tem caras mais experientes, sim, mas nenhum com sua mentalidade. Você é um lutador, Rafael. Eu vejo como você não desiste, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Time não precisa só de estrelas, precisa de guerreiros. Aquelas palavras me deram força para continuar. 6 meses de treinos intensos, amistosos contra outras seleções. Suor, dor, vitórias e derrotas. E, finalmente, o torneio classificatório para as Paralimpíadas. Era tudo ou nada. 3 dias de competição. Os 2 melhores times garantiam vaga em Paris. Ana Paula, meus pais, a galera da igreja, todos foram assistir. A pressão era sufocante. Primeiro jogo, vitória apertada contra a Argentina. Segundo jogo, derrota difícil para o time dos Estados Unidos, os favoritos. Terceiro jogo, o decisivo contra o México. Era o jogo da minha vida. Eu estava no banco no começo, nervoso, ansioso. O técnico me chamou no segundo tempo, placar empatado. Rafael, você entra agora. Mostra por que você está aqui. Entrei na quadra com o coração batendo tão forte que eu achava que todo mundo podia ouvir. As primeiras jogadas foram tensas, mas então algo clicou. Parei de pensar e apenas joguei. Um passe perfeito para o Marcão fazer 2 pontos. Um roubo de bola que virou contra-ataque. Uma assistência decisiva nos minutos finais. Quando o apito final soou, tínhamos vencido por 5 pontos. Estávamos classificados para as Paralimpíadas de Paris. A quadra explodiu em comemoração. Meus companheiros de time me abraçaram, gritando, rindo, chorando. Nas arquibancadas, Ana Paula pulava feito louca. Minha mãe chorava, agarrada ao meu pai. E eu olhei para o céu e sussurrei. Obrigado, Deus. Obrigado por não ter desistido de mim quando eu quis desistir de mim mesmo. 7 meses depois, eu estava em Paris, usando o uniforme da seleção brasileira, competindo nos maiores jogos esportivos do mundo. Não ganhamos medalhas, terminamos em 5º lugar. Um resultado honroso, mas não o que sonhávamos. Mas estar ali, naquele estádio lotado, ouvindo o hino nacional tocar, representando o meu país, foi a realização de um sonho que eu nem sabia que tinha. Quando voltei para o Brasil, algo tinha mudado em mim. Não era mais sobre provar nada, era sobre viver plenamente, sem limites autoimpostos. Uma noite, 2 meses depois das Paralimpíadas, levei Ana Paula para jantar em um restaurante especial. Estava nervoso, suando frio, o anel de noivado queimando no meu bolso.
Depois da sobremesa, segurei a mão dela em cima da mesa. Ana, você lembra do nosso primeiro café juntos? Ela sorriu. Quando eu tive que tomar a iniciativa porque você era inseguro demais? Exatamente esse, ri. Naquele dia, você me disse que a cadeira era só um detalhe. E desde então, você tem me mostrado todo dia que amor verdadeiro enxerga a alma, não as limitações. Peguei a caixinha do bolso. Seus olhos se arregalaram, mão voando para a boca. Ana Paula, você quer passar o resto da vida me mostrando que eu sou capaz de qualquer coisa? Sim, ela gritou antes mesmo de eu terminar a pergunta. Sim, sim, sim. Coloquei o anel no dedo dela com mãos trêmulas. Ela se levantou da cadeira, sentou no meu colo e me beijou como se fôssemos as únicas duas pessoas no universo. Casamos 6 meses depois, em uma cerimônia linda na mesma igreja onde eu tinha me convertido. O pastor Josué oficiou, com lágrimas nos olhos. Eu vi esse menino entrar aqui destruído, ele disse durante a cerimônia, quebrado, sem esperança. E hoje vejo um homem de Deus, realizado, abençoado, pronto para construir uma família. Que testemunho glorioso da fidelidade divina. Ana estava radiante no vestido branco. Eu estava no meu terno, cadeira de rodas decorada com flores brancas. Minha mãe chorava na primeira fileira. Meu pai, orgulhoso, serviu como meu padrinho. Nossa primeira dança como casal foi adaptada. Ana se sentou no meu colo enquanto eu rodava a cadeira pela pista de dança ao som de uma música romântica. Não foi uma valsa tradicional. Foi melhor. Foi autenticamente nosso. 1 ano e meio depois, nasceu Helena, nossa filha. 4 quilos de puro milagre, olhos verdes da mãe, sorriso que derretia meu coração. Segurar ela no colo pela primeira vez, aquele serzinho minúsculo e perfeito, foi o momento mais sagrado da minha vida. Chorei copiosamente, sem vergonha. Olha, Helena, sussurrei enquanto ela agarrava meu dedo com sua mãozinha minúscula. Seu papai não pode andar, mas eu prometo que vou te ensinar a correr. Vou te ensinar que limitações são apenas mentiras que a gente conta para si mesmo, que com fé, trabalho duro e amor, qualquer coisa é possível. Ana, ainda na cama do hospital, sorria através das lágrimas cansadas. Ela tem sorte de ter você como pai. Não, respondi, beijando a testa da Helena. Eu é que tenho sorte de ser o pai dela. Hoje, sentado aqui relembrando tudo o que vivi, percebo algo profundo. O momento que eu pensei ser meu fim era, na verdade, meu começo. Dou palestras motivacionais agora, em empresas, escolas, eventos. Conto minha história, desde a noite que levei 2 tiros até representar o Brasil nas Paralimpíadas. Falo sobre a importância da saúde mental, sobre não desistir quando tudo parece impossível, sobre encontrar propósito na dor. A limitação não está no corpo, eu digo em cada palestra. Está na mente. No momento que você decide que algo é impossível, você já perdeu. Mas no momento que você decide tentar, mesmo sem garantias, o impossível começa a se tornar possível. Vejo lágrimas nos olhos das pessoas na plateia. Pessoas em cadeiras de rodas que se identificam com minha jornada. Pessoas sem deficiência alguma que percebem que suas desculpas não se comparam aos obstáculos reais que outros enfrentam e superam. Meu testemunho na igreja virou uma apresentação recorrente. Jovens vêm me procurar depois dos cultos, me contam sobre suas lutas, depressão, vícios, problemas familiares, e eu compartilho a verdade simples que aprendi. Deus não desperdiça dor, Ele a transforma em propósito, suas feridas vão se tornar sua mensagem, sua tragédia vai se tornar seu testemunho. Helena está com 3 anos agora, uma menina esperta, engraçada, cheia de energia. Ela não conhece um pai que anda. Para ela, é normal que papai se move em uma cadeira legal que ela adora brincar de empurrar no quintal. Outro dia, ela me perguntou inocentemente: Papai, por que você tem um carrinho e eu não tenho? Ana e eu nos olhamos, sem saber como explicar. Porque o papai tem pernas especiais que não andam sozinhas. Então, o carrinho ajuda ele a ir para todos os lugares. Legal! Quando eu crescer, eu quero um carrinho também. A inocência pura de uma criança. Para ela, minha cadeira não era uma tragédia. Era apenas uma característica diferente, como ter cabelo castanho ou olhos verdes. Semana passada, Helena veio correndo da escola com um desenho. Era um homem em uma cadeira de rodas com uma capa de super-herói. Desenhei você, papai. Você é meu super-herói. Guardei aquele desenho como tesouro, porque ela não vê minhas limitações.
Ela vê minhas possibilidades. No trabalho, continuo liderando a equipe de segurança cibernética. Fomos reconhecidos como uma das melhores equipes da América Latina. Fui promovido a gerente sênior, com um salário que 4 anos atrás eu não ousaria sonhar. Mas o dinheiro, o reconhecimento profissional, até as Paralimpíadas, nada disso se compara à riqueza real que conquistei. Paz interior, propósito de vida, uma família linda e uma fé inabalável. Minha mãe, que orou por mim quando eu queria morrer, hoje coleciona fotos das minhas conquistas. Meu pai, que chorou calado naquele dia no hospital, hoje conta orgulhoso para qualquer um que quiser ouvir sobre o filho gerente, atleta paralímpico e palestrante. E Larissa, minha ex-namorada que me largou no meu momento mais difícil? Descobri por acaso que ela viu uma de minhas palestras motivacionais no YouTube. Me mandou uma mensagem pedindo desculpas pelo passado, dizendo que se arrependia da forma como agiu. Respondi com graça e perdão genuíno. Sem ressentimentos, Lari. Tudo aconteceu como deveria. Você seguiu seu caminho, eu encontrei o meu. Te desejo felicidade. Porque guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Perdoei não por ela, mas por mim, para me libertar das correntes invisíveis do passado. Se eu pudesse voltar no tempo e evitar aquele assalto, evitar levar aqueles tiros, evitar me tornar paraplégico, eu faria isso. A resposta me surpreenderia há alguns anos, mas hoje é clara: não. Porque aquela bala que destruiu minha medula espinhal libertou minha alma. Aquela cadeira que prendeu meu corpo abriu minha mente. Aquela tragédia que me quebrou foi o que me reconstruiu melhor, mais forte, mais completo. Não foi fácil, não foi rápido. Houve noites escuras, dúvidas profundas, momentos que eu quis desistir. Mas cada passo, ou melhor, cada rodada de cadeira, me levou para onde eu precisava estar. Quando conto minha história, as pessoas sempre perguntam: qual foi o ponto de virada? Quando tudo mudou? E eu respondo honestamente: foi quando parei de perguntar por que eu e comecei a perguntar para que eu. Foi quando entendi que Deus não causou minha tragédia, mas podia usá-la para algo maior. Foi quando escolhi viver, mesmo que viver fosse diferente do que eu planejava. Minha vida não é perfeita. Ainda enfrento desafios diários que pessoas sem deficiência nem imaginam: banheiros não adaptados, olhares de piedade, edifícios com acessibilidade precária. Ainda tenho dias ruins onde a dor fantasma nas pernas me lembra do que perdi. Mas também tenho dias gloriosos, quando Helena me abraça e diz: te amo, papai. Quando Ana me olha como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando um jovem me procura depois de uma palestra dizendo que desistiu de tirar a própria vida porque ouviu minha história. Esses momentos fazem tudo valer a pena. Então, se você está lendo isso e está passando por algo impossível, por uma dor que parece não ter fim, por uma situação que você acha que vai te destruir, eu quero te dizer algo importante. Você é mais forte do que imagina. Suas limitações são menores do que você pensa. E Deus tem um plano que você não consegue ver ainda, mas que é maior e melhor do que qualquer coisa que você poderia ter planejado para si mesmo. Não desista. Nunca desista. Porque o fim que você está vivendo agora pode ser o começo que você nem sonhava ser possível. Fechei os olhos ali, na frente daquela plateia de 1000 pessoas que tinham vindo ouvir minha história. O silêncio era profundo, reverente. Ouvi soluços aqui e ali, gente emocionada. Vou terminar com uma oração, anunciei, minha voz ecoando pelo auditório. E convido cada um de vocês, independente da sua fé ou religião, a refletir sobre sua própria jornada enquanto eu oro. Inclinei a cabeça e fechei os olhos. Senhor, obrigado. Obrigado pelas balas que me paralisaram, mas me libertaram. Obrigado pela cadeira que me ensinou a voar. Obrigado pela dor que me mostrou teu amor. Obrigado por cada lágrima que regou o solo onde hoje cresce alegria. Peço que cada pessoa aqui presente que está enfrentando seu próprio vale escuro possa sentir tua presença. Que elas entendam que não estão sozinhas. Que a limitação não está no corpo, na conta bancária ou nas circunstâncias, está apenas na mente que se recusa a ver tuas possibilidades infinitas. Ajuda-nos, Senhor, a transformar nossas tragédias em testemunhos, nossas feridas em sabedoria, nosso sofrimento em serviço aos outros. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ecoou pela plateia como um trovão suave. Quando abri os olhos, Ana Paula estava na primeira fileira com Helena no colo. Minha esposa chorava silenciosamente,
orgulho brilhando em seus olhos. Helena acenou para mim, sorriso enorme. E eu soube que tinha cumprido meu propósito. Não apenas sobreviver, mas viver, realmente viver. E ajudar outros a descobrirem que também podem. Porque no final, não somos definidos pelo que perdemos, somos definidos pelo que escolhemos fazer com o que resta. E o que resta, quando você escolhe fé sobre medo, é sempre suficiente. Sempre.